Olá! Nosso grupo irá abordar sobre o componente serviço dos sistemas de transporte. O grupo é composto por Ellen, Ítalo, João e Tabata e contamos com a orientação do professor Rubens. E dentre os destaques da apresentação, nós iremos abordar sobre a extensão e cobertura de atendimento da rede, a quantidade de população potencialmente atendida por ela, as sobreposições e concorrências que existem e uma modelagem de rede de transição. Baseado nos dados do Censo IBGE de 2010, a cidade do Natal é dividida em 36 bairros e conta com uma população de mais de 800 mil habitantes. Iremos agora abordar a cobertura da rede, a proporção de atendimento da área e da população potencialmente atendida por ela. Natal conta com 6 empresas de ônibus, sendo aí 5 grupos empresariais, além de uma cooperativa de opcionais. Neste trabalho, foram desconsideradas linhas circulares, corujões e linhas que fazem a rota Nova Parnamirim-Natal. A empresa Santa Maria tem uma extensão de 551,42 km. A sua cobertura em área cerca de 49,06% da área urbana de Natal e atende potencialmente uma população de 50,03% da população total da cidade. A empresa Reunidas tem uma extensão de 526,73 km, chega a cobrir 42,77% da área urbana de Natal e atende potencialmente uma população de 422.827, chegando a 52,61% da população total da cidade. A empresa Guanabara possui 917,81 km de extensão. Sua cobertura em área chega a 54,69% da área urbana da cidade e a população potencialmente atendida chega a 75,99% da população total da cidade. A empresa Conceição possui uma extensão de 449,65 km. A sua cobertura em área chega a 58,51% e atende potencialmente uma população de 64,87% da população total de Natal. A empresa Via Sul possui 140,08 km de extensão. A sua cobertura em área é de 37,37% da área urbana de Natal e a população potencialmente atendida de 45,45%. A empresa Cidade do Natal tem uma extensão de 241,57 km. A sua cobertura em área é 36,14% da área urbana da cidade e atende potencialmente uma população de 294.890, chegando a 36,69% do total de população da cidade. A Transcop possui uma extensão de 751,4 km. A cobertura em área chega a 71,67% do total da área urbana da cidade e a população potencialmente atendida chega a 82,20%. A Transcop possui uma extensão de 751,4 km. A cobertura em área chega a 71,67% do total da área urbana da cidade e a população potencialmente atendida chega a 82,20%. Considerando a rede de ônibus mais transporte opcional, tem uma extensão de 3.452,86 km, a cobertura em área de 86,33% e a população potencialmente atendida de 96,04%. Em resumo, considerando o somatório de todas as empresas de ônibus, chega a um total de 278,5% de cobertura em área e 325,6% da população potencialmente atendida. Considerando ainda somatório com o transporte opcional, chega a 350,1% da cobertura da área urbana e 407,8% da população potencialmente atendida. Existem sobreposições de empresas no modelo atual, ponto a ponto, da ordem de 3,2, 3,4 empresas por área em média.
o que tende a reduzir a eficiência em vários aspectos, como comboios, entre empresas, excesso de quilometragem dos ônibus, excesso de garagem, frota e pessoal, resultando em custos excessivos. A seguir, vamos falar sobre a análise de sobreposição de empresas, do atendimento de empresas, começando com alguns exemplos visuais. Iniciando com alguns exemplos, temos a área de sobreposição entre a Conceição e a Santa Maria de 51,5 km². Nessa área está inserida 68% da área da Conceição e 82% da área da Santa Maria. Em um segundo exemplo, temos a área de sobreposição entre a Santa Maria e a cidade do Natal. Essa área possui 46,1 km² e nela está inserida 99% da área da cidade do Natal e 73% da área da Santa Maria. Em mais um exemplo, temos a área de sobreposição entre a Reunidas e a Guanabara, com 48 km², e nessa área em comum está inserida 80% da área da Reunidas e 69% da área da Guanabara. Nesse último exemplo, temos a área de sobreposição entre a Via Sul e a Conceição, com 26,2 km². Nessa área está inserida 82% da área da Via Sul e 35% da área da Conceição. Além das sobreposições entre linhas, tendo como base as linhas principais escolhidas, fizemos também o cálculo das sobreposições empresa versus empresa, considerando uma área de até 500 metros além das vias atendidas, e desconsiderando as áreas fora da mancha urbana de Natal. Nessas duas primeiras tabelas, os cálculos referentes às sobreposições por área. Cada coluna se relaciona a uma empresa sobreposta, destacada por uma cor. Tomando como exemplo a Guanabara, temos em negrito sua área total e seguindo a coluna em amarelo, referente à empresa Guanabara, temos que das 70 km² da Guanabara, 26,4 km² estão sobrepostos na área da cidade do Natal, 47,7 km² na área da Conceição, 48 na Reunidas, 31,8 na Santa Maria e 24,2 na Via Sul. O mesmo método de leitura se aplica às outras colunas, que cada uma delas é relacionada a uma empresa diferente. Visualizando esses dados em porcentagem, temos uma melhor noção da ordem de grandeza dessas sobreposições. Então, seguindo o mesmo exemplo de antes, da empresa Guanabara, 38% de sua área se sobrepõe na área da cidade do Natal, 68% na da Conceição, 69% na Reunidas, 45% na Santa Maria e 35% na Via Sul. Analisamos também a sobreposição da extensão em quilômetros das empresas sobre as áreas das outras. Seguindo o mesmo método de leitura e exemplo anterior, a Guanabara possui 917,8 km totais de extensão, o valor em negrito. Visualizando as sobreposições da primeira tabela, referentes à coluna amarela da Guanabara, na segunda tabela, que representa em porcentagem, temos que 22% desses 917,8 km estão sobrepostos na área da cidade do Natal, 66% na Conceição, 73% na Reunidas, 28% na Santa Maria e 49% na Via Sul. Agora, iremos comentar sobre a modelagem de transição das escolhas das linhas principais dos sistemas por pares de origem e destino. A metodologia utilizada nesta etapa foi primeiro encontrar
quais eram as origens e destinos principais da cidade e, em seguida, avaliar quais eram as linhas de maiores demanda que passavam por esses corredores principais. Temos aqui os pares de aldeia escolhidos. Na Zona Norte, temos Tomás Landim, Alecrim Cidade e Tomás Landim, Zona Sul. Na Zona Norte também temos a João Medeiros Alecrim Cidade e João Medeiros Ponta Negra. E Moema Tinovo, Ponte Nova, Cidade Alecrim. Ponta Negra Alecrim Cidade, Ponta Negra Petrópolis Cidade, Neópolis Alecrim Cidade, Neópolis Zona Norte, Felipe Camarão Alecrim Cidade, Mirassol e Ponta Negra, Planalto Via Prudente, Ribeira Mãe Luísa, Planalto Via Salgado Filho, Ribeira Mãe Luísa, Planalto Via Rodoviária Alecrim Cidade, Planalto Via Rodoviária Ribeira Mãe Luísa. Ficamos então com uma rede que possui 16 linhas e uma extensão de 592,38 km, com uma cobertura diária de 83,20 km², sendo mais ou menos 65% da cobertura da área da cidade e uma população potencialmente atendida de 77%. Vamos agora para a análise de sobreposição das linhas principais. A sobreposição das linhas de rede com relação às linhas principais. O critério que foi adotado foi considerado como sobreposição linhas que sobrepusessem acima de 50% as linhas principais analisadas. Temos aqui as sobreposições da linha 70, que conta com um total de 7 linhas que sobrepõem o seu trajeto, e dentre elas, uma das linhas principais, que é a 77. Dentre as sobreposições da linha 77, existem duas que foram escolhidas como principais, que é a 50 e a 73. Além disso, 12 linhas sobrepõem o trajeto da linha 77. A linha 64 conta com um total de 9 linhas que sobrepõem o seu trajeto, além de ter uma das linhas principais também, que é a linha 70. A linha 84 conta somente com uma linha sobreposta e nenhuma outra linha principal sobrepõe o seu trajeto. A linha 73 conta com um total de 13 linhas que sobrepõem o seu trajeto. Além do mais, a linha 50 e a 77, que também são consideradas linhas principais, sobrepõem sobre ela. A linha 54 conta com um total de 3 linhas sobrepostas e dentre elas está a linha 46, que foi considerada como principal. A linha 46 conta somente com 2 linhas sobrepostas e ambas as duas são consideradas linhas principais, que é a 51 e a 54. A linha 51 conta com um total de 4 linhas sobrepostas e dentre elas a linha 46, que é uma linha principal. A linha 50 conta com um total de 13 linhas sobrepostas e dentre elas a 73 e a 77, que são consideradas linhas principais. A linha 21 conta com somente 2 sobreposições e dentre elas a 63, que é considerada uma linha principal. A 38 conta com 2 sobreposições, dentre elas a linha 40, que é considerada uma das linhas principais. Aqui convém destacar a porcentagem de sobreposição com relação à linha 34, que conta aí com 94,28%. A linha 63 conta com 3 linhas sobrepostas entre o seu percurso e dentre elas a linha 21, que é considerada uma das linhas principais. A linha 83 conta com nenhuma sobreposição acima de 50% do seu percurso. A linha 40 conta com apenas 2 sobreposições, sendo uma delas a linha 38, que é considerada uma das linhas principais. A linha 38 conta com 2 sobreposições, sendo nenhuma delas uma das linhas consideradas principais. A linha 33A conta com um total de 4 linhas sobrepostas, dentre elas a 51, que é considerada uma das linhas principais. Mesmo que tenhamos diminuído a quantidade do número de linhas da cidade de 70 para 16, ainda assim, 10 linhas sobrepõem-se entre si, sendo necessária uma posterior verificação sobre essas sobreposições para tentar diminuí-las. Agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem da nossa proposta de transição. E como o pessoal já falou anteriormente, a nossa ideia é justamente diminuir a sobreposição de linhas aqui em Natal.
E para que isso seja garantido, foram desenvolvidas linhas principais, como já falado anteriormente, e mesmo que essas linhas principais elas atendam boa parte da população, algumas áreas ficariam sem um atendimento. E para que isso não ocorra, foram desenvolvidas linhas secundárias. A ideia principal por trás do desenvolvimento das linhas secundárias é pegar todas as linhas que estão rodando atualmente e fazer uma sobreposição das linhas principais em todas as linhas. A interseção desses dois trechos, teríamos as linhas secundárias, que está ilustrada aí como em azul, e as linhas principais em vermelho. Essas linhas secundárias, elas seriam linhas menores, com potencial de ter uma frequência maior, já que elas têm uma distância menor. Aqui nesse slide conseguimos ver os trechos de linhas secundárias isoladamente. Como vocês podem ver, ainda é uma ideia inicial. Nós tentamos retirar o máximo de trechos que ficaram muito curtos ou com atendimento muito baixo, e deixamos só os trechos que teriam um impacto maior. E mesmo assim, tem alguns trechos que requer um polimento maior, e isso será feito posteriormente. Nesse primeiro momento, nós conseguimos identificar trechos que fazem parte de 39 linhas já existentes. Aqui do lado nós temos as listas das linhas que já existem e que foram pegas pelos trechos de linhas secundárias. Mas atentar-se que alguns desses trechos ilustrados aqui, eles passam várias linhas por eles.
E a ideia do nosso trabalho é diminuir essa sobreposição. Então, cabe um estudo para que diminua a sobreposição também das linhas secundárias. Cada trecho que está traçado aqui não vai passar mais de uma linha secundária. Seria só uma, que seria a linha de maior demanda, para que alguns dados interessantes foram obtidos realizando um buffer de 500 metros a partir do traçado das linhas secundárias. Nós podemos ver que a área atingida, a área coberta somente pelas linhas secundárias é em torno de 81,56 km², e isso representa 63,7% da área de Natal. E cruzando essa área com dados do IBGE, nós temos que uma população potencialmente atendida de 506.459, que é equivalente a 63,01% da área de Natal. Aqui termina o nosso trabalho e agradecemos pela atenção dedicada.